Olá pessoal, vamos ver como é que está agora. Eu fiz um teste de conexão agora para verificar como é que estava a minha velocidade de internet, aparentemente normal, né? Pode ser talvez um problema do live stream. Eu coloquei agora, reduzi agora no mínimo dos mínimos de qualidade de transmissão, não sei se está ruim demais, mas vamos ver se pelo menos para de travar. Como é que está o retorno agora, pessoal? Nico está tentando, vamos ver aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Para mim, eu estou me vendo aqui na tela. Parece ser o servidor. Não, no caso, eu não estou aqui com o servidor da Rico, né? Eu estou aqui, eu toco aqui da Baixada. Eu tenho, no caso, a Net Virtual, né, que seria a minha transmissão de internet. Acabei de fazer um teste de conexão, né, download e upload, e a velocidade nominal ali, aparentemente, ela está normal. Aqui pode ser algum problema pontual do live stream. Sufoco, a coisa está preta. Parece que pelo jeito, pessoal, eu estou vendo vocês aqui, mas você... Ah, tá. A Aline melhorou, Adriano, opa, agora sim. Bom, pessoal, estou com a conexão aqui mínimo dos mínimos, né? Então, talvez a imagem, ela fique ruim aí para vocês, né? Mas eu acho mais importante aí, pelo menos, não travar para dar continuidade aí, para a gente conseguir prosseguir. Eu coloquei realmente aqui a qualidade de transmissão bem mínima mesmo, qualidade praticamente aí para celular. Mas, bom, beleza, aí aparentemente vocês estão conseguindo me acompanhar, legal, então vamos tocar. Então estamos iniciando aqui com alguns problemas iniciais do chat de fechamento de hoje, sexta-feira, um pregão bastante importante, né? E tem algumas considerações que eu gostaria de passar aí para vocês, né? Talvez a gente perca um pouquinho mais de tempo nessa parte inicial para falar aí das minhas expectativas para o futuras, aí, tanto para o nosso índice Bovespa, né, mercados, etc. E pode ser que eu não consiga atender todas as solicitações de vocês. Mas eu acho que esses pontos aqui são bastante importantes e vale a pena a gente se dedicar um pouquinho mais de tempo. Bom, vamos lá aqui. Nico, agora, deixa eu só pegar um retorno aqui, som ok. O Nico, aqui está tudo preto e sem som. Carlitos Petro 4, JBS 3. Para a maioria aí, como é que tá, pessoal? Tá legal aqui, dá para a gente tocar? Deixa eu reduzir um pouquinho a minha imagem. Roberto está perguntando sobre o trade ao vivo, se ele é gratuito ou tarifado. Para os clientes da Rico, ele é gratuito. Aqui tá legal, parou de novo, ok, tudo certo, ótimo, legal. Bom, acredito que para a maioria do pessoal aí tá fluindo bem. Então vamos lá. Aqui tem o nosso carro-chefe, o nosso Ibov hoje, pregão bastante volátil, né? Testamos a imagem, sim, a imagem, concordo que a imagem está ruim mesmo, porque eu joguei a qualidade de transmissão lá para baixo mesmo, infelizmente, né? Foi a forma que eu consegui aí para compatibilizar aí a transmissão, porque o live stream realmente nesse horário ele tá difícil. A minha velocidade aqui da internet nominal, ela tá normal, fiz um teste de conexão agora, tá tudo bem, né? Mas infelizmente acredito que seja algum problema pontual no live stream, talvez em função do horário, então fui obrigado realmente a reduzir bastante aqui a qualidade de imagem, né? Mas pelo menos para que vocês possam me acompanhar. Bom, vamos lá. Tentar aqui fazer, mesmo que vocês não consigam enxergar os detalhes, eu vou tentar passar os detalhes falando aí para vocês. Nosso Ibov hoje, ele fez um pregão bastante volátil, testamos aqui esse suporte de 55.285 e estamos aqui com uma tentativa de fundo no final aí para voltar a subir. Agora, vão me perguntar, está animado com esse sinal aqui? O que você acha? Você acha que realmente agora vai com tudo para cima? Eu estou um pouquinho com o pé atrás com o nosso índice, pessoal. E eu vou passar para vocês exatamente o porquê que eu estou um pouquinho com o pé atrás. Vamos sair um pouquinho aqui do nosso índice Bovespa, a gente já retorna nele. Vamos começar aqui pelo nosso carro-chefe mundial, índice Dow Jones. Para quem me acompanhou aí alguns chats atrás, vocês se lembram que há dois ou três pregões atrás, eu fiz um comentário aqui do nosso carro-chefe mundial, o índice Dow Jones, né, que ele já estava com cara de reversão da tendência de alta para baixa. Por quê? Porque ele chegou nesse ponto aqui, ele
começou a apresentar um certo esgotamento, né, onde a gente marcou um suporte aqui nessa região, e eu comentei com vocês nesse chat especificamente, há 2 ou 3 pregões atrás, que se ele perdesse esse ponto aqui, ele iniciaria um processo de reversão de alta para baixa. E foi exatamente o que aconteceu no pregão de ontem. Né? Ontem foi o Roberto que fez o chat com vocês, né? Exatamente no pregão de ontem, a gente teve essa queda bastante forte, perdemos esse suporte aqui e perdemos a tendência de alta no curto prazo. Porém, no médio prazo, o Dow Jones ainda segue aí, de certa forma, mais ou menos tranquilo aí, na tendência de alta. Aí eu citei um outro ponto importante para a gente monitorar, no caso, olhando o médio prazo. Na sequência, a gente tem um outro suporte aqui, por volta de 16.300 pontos nessa região, onde o Dow Jones já começa a se aproximar, e se perder esse nível aqui, aí realmente as coisas começam a se complicar de forma mais forte, né? Começando a dar uma certa azedada. Tirando um pouquinho aqui o reflexo dos preços, né, no caso, que a gente tem aqui no gráfico, o que a gente tem em termos de notícias? A gente, nessa semana a gente teve aí o PIB americano aí voltando a crescer, 4% aí de alta, já existe uma expectativa agora real de começar a retirar os estímulos aí da economia americana, né, um provável aumento voltando a subir as taxas de juros, e o que isso deve acontecer no mercado americano com as taxas de juros voltando a subir. Automaticamente, né, os fluxos, olhando aqui pelo nosso país, os fluxos, no caso em dólar, a gente deve ter uma saída de estrangeiros, começando a migrar para o mercado americano novamente, não só aqui do Brasil, mas eu estou com foco aqui, claro, no nosso país. Então a gente pode ter uma saída maior de fluxo, né, de estrangeiros, isso daí saindo aí, no caso, esses estrangeiros, isso impacta o nosso mercado diretamente, porque infelizmente a gente não tem força para se manter muito tempo aí em alta, só com os investidores nacionais. A gente precisa bastante dos estrangeiros. Então a gente pode ter uma diminuição no número de estrangeiros por conta aí desse início de retirada de estímulos ali da economia americana. Então isso é uma situação que me preocupa um pouco, né? Se essa nossa alta aí, até que ponto ela vai seguir. Voltando agora ao nosso índice Bovespa, todos vocês sabem que essa alta que a gente tem aqui não tem nenhum fundamento, o Roberto já bateu bastante nesse ponto aí, que justifique essa tendência de alta, ela foi feita exatamente em cima de pesquisas eleitorais. Então ela não tem fundamentos para justificar essa tendência de alta. A gente está vendo aqui a nossa economia aqui, dados bastante ruins aí sendo divulgados aí, nesses últimos relatórios, né? Então não tem nenhum fundamento que justifique essa alta, mas bem ou mal, em função das pesquisas, a gente tem subido. Agora, olhando aqui primeiramente, vamos pegar aqui o nosso gráfico semanal. É bem claro para vocês, e eu já vinha comentando aí em alguns chats que eu já fiz de fechamento, que a gente tem a figura aqui de um W, né? Que esse W ele foi rompido, e expectativa, assim, para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, é pegar a altura desse W e projetar para frente. Realmente, essa foi a expectativa inicial aí que foi gerada aí com esse W. Mas, por quê? Porque a análise gráfica, ela trabalha ali, ela pega os movimentos que já aconteceram anteriormente e procura aí, faz um estudo, acreditando na repetição desses movimentos na sequência. Só que se vocês começarem a perceber, esse W aqui, ele iniciou até algumas semanas atrás, de forma bastante simétrica mesmo, né? Ou seja, mostrando exatamente uma correlação grande com esse lado esquerdo aqui para o lado direito, porém, depois ele começou a ter um movimento próprio, um pouquinho diferente do movimento anterior, ou seja, aqui ele começa a fazer um outro movimento que fica um pouco diferente do movimento que a gente tem até esse momento. Então, essa figura de simetria, a partir daqui, ela perde um pouco a sua força, né? E a gente começa a considerar mais esse movimento aqui em forma de canal.
E o que a gente tem aqui pelo gráfico semanal? Apesar do diário ter deixado aquela possibilidade de fundo, a gente tem aqui uma confirmação de topo com bastante força. E aqui, se eu pegar, traçar duas linhas paralelas, a gente vai conseguir enquadrar bem esse movimento um pouco mais curto, mas pelo gráfico semanal. Dentro desse canal aqui de alta, porém esse candle bastante forte, sugerindo já vir testar logo essa linha de tendência de alta desse canal. Ou seja, a gente está com uma situação semanal mandando para baixo, sugerindo já testar, talvez logo na próxima semana, essa linha de tendência de alta, e se perder essa linha de tendência de alta, seria o primeiro passo aí para a gente, eventualmente, começar a se preparar para uma reversão de tendência de alta para baixa. O Sinistro, que é um participante ali do fórum, ele fez um comentário durante o dia de hoje que eu achei bastante interessante, onde ele observou, não no gráfico diário, mas no gráfico de 60 minutos, então o que eu queria colocar aqui para vocês. O que a gente percebe aqui no gráfico de 60 minutos? A gente já nota aqui uma possibilidade de reversão de tendência de alta para baixa. Por quê? Porque a gente tem aqui uma figura gráfica que começa a se desenhar bem sugestiva, onde a gente teria aqui a formação de um primeiro ombro, depois, na sequência, um movimento mais forte de alta, formando aqui a cabeça da figura. Conseguimos deixar um fundo exatamente nesse ponto, então o Ibov está sinalizando fundo aqui nesse ponto e sugerindo um pequeno início de alta. Talvez no início da próxima semana, se isso se confirmar, a gente pode até ter 1 ou 2 dias ainda de alta. Porém, olhando ainda pelos 60 minutos, gera uma expectativa nesse ponto aqui, quer dizer, se formar topo aqui e voltar a ceder, aí começa a desenhar essa figura de reversão de alta para baixa pelo gráfico de 60 minutos. E se isso daqui na sequência for startado, realmente, já pelo gráfico de 60 minutos, já dá um tombo relativamente grande, podendo talvez buscar aqui 52.500 pontos. Então, quer dizer, já gera uma situação um pouquinho de preocupação. Voltando aqui ao gráfico diário, o que a gente tem aqui também que a gente já percebe no gráfico diário? Tem uma série de indicadores que eu considero, mas eu vou tentar falá-los assim de forma um pouco mais rápida. O volume aqui de hoje, ele foi inferior ao volume de ontem, né? Então, ou seja, essa alta aqui, ela sugere mais, se eu analisar pelo quesito volume, mais um repique, né, do que realmente uma retomada consistente por conta do volume aqui menor. O que a gente já tem aqui? O IFR aqui já começando, nesses dois pontos aqui, uma possibilidade aqui de topos aqui descendentes, MACD cruzado na venda, o momento que eu considero um divisor aqui bastante importante aqui, ele já começa a formar uma barrinha negativa aqui para baixo, né? Então, eu já, apesar de eu estar torcendo aqui para que ele suba, ele ainda está bem armado para subir, mas eu fico um pouco com o pé atrás com essa retomada aqui da alta. Mas, de qualquer forma, o Ibov está bem, não está direcionando de forma clara, isso não quer dizer que é para a gente apostar na venda ou eventualmente esquecer venda, apostar totalmente na compra. Eu acho que a gente precisa aí escolher bem os ativos, né, compra ou venda, mas nesse momento a gente ainda não tem uma direção muito clara aí para realmente dizer que vai ser nessa direção que o mercado vai subir. Naqueles de olhos que eu passo todo dia, eu tinha, né, talvez alguns de vocês até tenham entrado, uma possível compra com o Marfrig. E eu desisti dessa compra aí ao longo do dia mesmo. Eu vou passar para vocês as razões pela qual eu desisti dessa compra. Ela até continua bem configurada graficamente aqui para retomar a tendência de alta, já tem fundo confirmado aqui. Para quem seguiu a estratégia, manter o stop aqui em 6,18, né? E ainda pensar nesse objetivo aqui vamos dar uma olhadinha aqui, na resistência de 7,88. Agora, por que eu desisti da Marfrig? Bom, além de eu não estar muito também convicto, como eu passei para vocês, com a retomada da nossa tendência de alta, pegando aqui no gráfico semanal, tem um ponto que me chamou bastante atenção. A gente tem aqui um topo aqui em 6,19 e na sequência
um segundo topo em 6,96. Topos ascendentes que corroboram a tendência de alta. Aí eu tenho aqui o indicador IFR. O IFR, normalmente em ativos com tendência, o que a gente deve observar no IFR seria o quê? Eventualmente alguma divergência, né, para tentar antecipar uma possível mudança de direção. Não que isso vá acontecer, mas seria o que o IFR eventualmente sinalizaria. E o que eu enxerguei aqui no IFR pelo gráfico semanal? Nesse primeiro topo aqui de 6,19, ele corresponde aqui, esse topo mais alto no IFR. Formou o segundo topo aqui em 6,96 e a gente, pelo IFR, formou um topo mais baixo, ou seja, o IFR está sugerindo aqui uma mudança de direção de alta para baixo. Então, olhando esse dado também pelo gráfico semanal, fiquei um pouquinho com o pé atrás e considerando ainda o atual momento aqui do mercado, eu achei por bem aqui cancelar esse de olho, passei informação aí para o pessoal do fórum, atualizei no site também, tirei, né? Então, nessa compra aqui eu não entrei. Mas para quem entrou, segui a estratégia aqui, de qualquer forma isso é apenas um indicador, né? Tem um monte de indicadores aí, pode ou não caminhar nessa direção, né? A gente vai saber isso depois. Agora, por outro lado também, eu abri hoje uma venda com direcional, né? Ela até reagiu bastante forte, deixou um martelo agora, vamos ver como é que ela está no final, deixou um martelo aqui no final, aqui sugerindo a iniciar um repique, mas eu resolvi manter essa venda, ela está exatamente no meu ponto de entrada, essa venda aqui em 9,99, mesmo com esse martelo, com essa reagida que ela deu no dia. Por que eu resolvi manter essa venda? Primeiro, a gente tem uma grande figura aqui de reversão de alta para baixa, então, ou seja, abaixo de 10,02 não é apenas retomada da tendência de baixa. A gente tem aqui também um ombro, cabeça e ombro também bem desenhado aqui, ou seja, tem toda essa figura de queda desenhada que pode potencializar essa venda. Então tem essa figura aqui para ajudar. E olhando também pelos indicadores, de modo geral, o que a gente tem aqui? Já começamos a ter um aumento de volume, né? Volume, quando a gente tem tendência, ele tende a aumentar aqui a favor da tendência. Já temos aqui indicadores aqui apontando aqui na venda, o MACD continua aqui cruzado na venda, o momento aqui já está voltando aqui para baixo da linha zero, né? Então, ou seja, me gera DMI ADX, a gente já tem aqui o DMI menos para cima, o DMI mais para baixo, e o ADX querendo também ganhar, subir. O que mais também? Bandas de Bollinger começando a se abrir. Então, eu achei que é um ativo aqui que dá para a gente apostar mesmo com essa recuperação aqui no dia de hoje, né? Mas eu achei que valeria a pena fazer essa aposta na venda, né? Corroborei aí a entrada, passou via mensagem ali no HB, não entrou no operando com você, porque é um ativo que não tem alavancagem pela área de risco. Mas esse ativo aqui entrou na minha carteira direcional. E eu olhei também há pouco, também a CSN, CSNA3, que eu achei um ativo independente aqui do mercado, um ativo bastante interessante aqui, confirmando o fundo aqui hoje, já brigando aqui para buscar essa resistência de 11,90 e com as bandas de Bollinger querendo abrir. Então, coloquei uma entrada a partir de 11,93, objetivo 14,28 e o stop abaixo desses R$11, que é esse fundo que ela está confirmando hoje. Mesmo o nosso carro-chefe não tendo uma direção muito clara, mas a CSN também gostei desse gráfico, né? E estou colocando essa possibilidade. Talvez estar essa segunda-feira. Ainda vou dar uma olhada aqui nos ativos de A a Z durante o final de semana para ver o que mais que eu encontro. Mas era esse ponto principal que eu queria passar para vocês antes de começar a análise dos ativos, né? Seria a expectativa que eu tenho daqui para frente. Vamos dar uma olhada agora no que vocês estão colocando. Eu vou tentar aí, na medida do possível, atender aí o maior número possível de solicitações. Bom, eu estou vendo aqui que algumas pessoas aqui tiveram algum problema de travamento, né? Mas, eventualmente, se pipocou um pouquinho, eventualmente vocês perderam alguma coisa, isso daqui, esse chat aqui eu estou gravando também, mais tarde eu passo lá através do YouTube.
O Rosília aqui está comentando aqui que pelo live stream, não pelo site da Rico, ele está ok. Então talvez fosse um outro caminho para vocês acompanharem. Deixa eu até colocar o endereço aqui do live stream para quem quiser acompanhar por lá. livestream.com/encontro de investidores. Se por lá está melhor para acompanhar, então vocês podem tentar esse canal aí para dar sequência. Bom, vou tentar agora, na medida do possível aqui, não vou conseguir, já sei, analisar todos os ativos de vocês, né, mas vamos tentar analisar aí pelo menos os principais. O Adriano está perguntando, poderia comentar CETIP, Estácio, BVMF? Vamos lá. CETIP 3, deixando um sinal de fundo aqui com um martelo, né? Acima dos 31,85, ela pode tentar retomar a tendência de alta. Eu esperaria, no caso, romper pelo menos essa resistência aqui de 32,19 para ganhar alguma consistência maior. Então, uma compra poderia tentar a partir, acima de 32,19, stop estaria abaixo da mínima de hoje. E um possível alvo aqui, quem sabe, R$ 34,35. BVMF3, bastante volátil aqui no dia de hoje, mas de qualquer forma está fazendo aqui uma tentativa de fundo para tentar aí retomar essa tendência de alta que ela tem atrás. No caso, monitoraria a máxima de hoje, a partir de segunda-feira, de repente pode dar uma antecipação na compra, stop abaixo desse suporte de R$12, pensando por enquanto pullback até essa resistência de 13,30. Estácio, SC3, também reagindo com bastante força no dia de hoje, né? Por ela já ter uma resistência próxima aqui, 30,21, eu esperaria que ela sair dessa faixa aqui, onde ela pode retomar aqui a tendência de alta, então só pensaria em compra novamente com a Estácio, acima dos 30,21, que seria inclusive novo topo histórico, né? O stop já estaria abaixo de 27,60, e aí a gente teria que fazer uma reavaliação para traçar um novo alvo. Talvez uma antecipação aqui, mais ou menos por volta aí dos 29,75 aproximadamente, pode ser que dê uma antecipação nesse ponto. Mas melhor mesmo, acima dos 30,21. Só fazer aquele rápido intervalo aqui, pessoal, para fazer aquela atualização dos valores, para poder retomar com vocês. Isso aqui é 2 minutos, é bem rápido mesmo, é só um copiar e colar dos valores de fechamento, né, que eu preciso desses valores antes do início do aftermarket. Mas é bastante rápido aqui, eu já retomo. Estou copiando agora aqui a parte das minhas estratégias. Aqui já foi. E agora pegar a parte do call. Vamos lá, mais um pouquinho. Só pegar agora aqueles ativos do estudo de ponto pivô que eu preciso da mínima no pregão, mínima, máxima e valor de fechamento. Então, já estou copiando aqui. Mais uma vez. E já que a última coluna, que é o valor de fechamento. Pronto, vamos retomar agora aqui, deixa eu só voltar aqui. Retomar aqui a imagem dos ativos, deixa eu ver onde que eu parei. BVMF já foi, tá. O Carlos está perguntando sobre a Petro. Então vamos lá, Petro 4. A Petro, ela está numa região muito importante também para ela, né, onde a gente tem o quê? Tem um suporte na região de R$19, tem a linha de tendência de baixa
que vem lá de trás aqui, onde ela está bem em cima dela. A gente teria também, se eu olhar aqui no curtíssimo prazo, a gente consegue, pegando principalmente o intraday, a gente consegue traçar um estreito canal de baixa, né, que no curtíssimo prazo ela já iniciou a tendência de baixa, onde ela está testando aqui a linha de retorno, quer dizer, tem uma série de fatores aí que sugerem um fundo nessa região aí, para pelo menos aqui ela fazer algum tipo de repique. Então, realmente, o ponto que ela está é bastante importante aqui, ela pode fazer uma tentativa de fundo aí para tentar voltar a subir. Agora, olhando aqui essa tendência de alta que ela tem atrás, né, para compra, pensando no médio prazo, ainda não seria o momento para a gente apostar nessa compra, mas realmente é um ponto para a gente ficar acompanhando de perto, que realmente ela pode tentar um fundo aqui para voltar a subir. E aí teria que aguardar os próximos pregões para ver se vale a pena a gente entrar, fazer uma operação com ela aí, de curto prazo, uma operação de swing trade, né, acreditando na retomada dessa tendência de alta. Por enquanto, fica apenas a expectativa aí desse ponto que ela está testando. O pregão de hoje aqui também não diz nada, esse candle aqui, né, tá na briga aí para tentar um fundo nessa região. Bom, vamos lá. Ike Batista, JBS e Marfrig. Marfrig eu já comentei, né? Coloquei inclusive as razões pelas quais eu desisti dessa compra, mas de qualquer forma, graficamente aí, pegando pelo gráfico diário, manter aquela estratégia, resistência de 7,88, o stop em 6,18, quem entrou na operação. Para a JBS, o que ela está conseguindo confirmar um fundo no dia de hoje, né? Na sequência tem uma resistência de 8,90, rompendo os 8,90, descongestiona aqui no curto prazo e retoma a tendência de alta. Eu pensaria no objetivo por volta de R$10, o stop abaixo de 8,31, stop talvez 8,29. Ike Batista ainda, Light 3. Bom, a Light, por enquanto, eu prefiro ficar de fora desse ativo. Ela já perdeu a tendência de alta de curto prazo, ainda mantém no médio prazo, enquanto estiver acima desse 20,61, porém, para fazer alguma operação com ela, compra, né, ainda não vejo nenhum sinal consistente. Por enquanto, 2 pregões aí bem em cima do muro, isso sugere uma tentativa de fundo, né, mas não deixa também de forma muito clara, porque também é comum ativos, quando perdem um suporte, no caso, anteontem ela perdeu o suporte de 21,52, antes dela começar a desenvolver um novo movimento, é comum uma tentativa aí de fazer um teste nesse suporte que acabou de ser perdido. E pode eventualmente ter sido isso que ela fez hoje e no pregão de ontem também. Então isso daqui, por enquanto, não anima na compra, né? O stop de curto prazo já foi acionado quando perdeu os 21,52. Para o médio prazo, um stop abaixo de 20,61. E de fora, aguardar alguma movimentação melhor aí para a gente tomar algum tipo de decisão, seja na compra ou seja na venda. Na venda, se perder os 20,61, topo duplo aí tem um bom espaço aí para que ela possa se desenvolver. Para compra, por enquanto, tem que andar um pouquinho aí, não só confirmar esse sinal de fundo, mas se desenvolver um pouquinho para a gente acreditar na retomada dessa tendência de alta que ela tem atrás. Esta foi a Light. Vamos lá aqui, o que mais? Bradesco, VEG e BBSE3. BBDC4. Bradesco. Finalmente hoje aqui está deixando aqui uma sinalização de fundo, né? Está fazendo fundo num ponto também bastante importante aqui, junto dessa média de 21 períodos, que eu considero região de KK, caiu, comprou, junto também desse suporte 34 e 45. Voltando acima dos 35,07, dá para a gente pensar aqui na retomada da tendência de alta aqui. Eu tenho um call aí que acabou se enrolando um pouquinho, com a entrada, se não me engano, acho que foi 35,21, de repente até manter, para quem estiver de fora, esse ponto de entrada aqui para tentar aqui abrir uma compra com ela. Dá para seguir exatamente o objetivo e stop que estão na carteira gráfica. No caso, se confirmar esse fundo, o meu stop hoje está em 33,17, abaixo desse último fundo, 33,20, o stop sairia daqui e iria um pouquinho abaixo aqui desses 35,45. Ficaria aqui mais perto aqui dos
R$ 34,00. Então, por enquanto aqui, gera uma expectativa de fundo para tentar, vamos ver semana que vem aí, se consegue aí voltar a subir e retomar a tendência de alta. Bradesco, BB Seguridade. BBSE3. Está fazendo um fundo de um ponto bastante importante. Ontem ela perdeu um pouquinho essa LTA, hoje ela já volta para cima com uma sinalização de fundo, ou seja, pode tentar realmente retomar a tendência de alta. Se for para entrar na compra, acima da máxima de hoje, pode valer uma antecipação na compra, o objetivo 37,73 e o stop estaria abaixo da mínima de hoje. BB Seguridade já foi, CETIP eu já analisei, estava só confirmando, Gol 4. Gol 4, sinalizou fundo ontem, hoje não conseguiu confirmar esse sinal, mas de qualquer forma também não anulou. Então segue com expectativa de fundo, de repente voltando acima dos R$14,00, pode gerar uma compra. Pensaria inicialmente compra de pullback até 15,17 ou 15,34, mas eventualmente nesse ponto aqui não para zerar, sim para olhar mais de perto, né? Que aí sim aí a gente pensaria mesmo em retomada da tendência de alta e vai dar um alvo melhor, um pouco mais acima. E o stop ficaria, se confirmar essa sinalização de fundo, abaixo da mínima de ontem. Vamos lá, o Ibov já comentei. Juca, sobre Smiles. Smiles acabamos saindo da operação ontem, né? No gain, mas não exatamente no ponto que eu gostaria, mas a gente tinha uma regra ali dos 2,5%, pegou ali, conseguimos sair no lucro. Bom, a Smiles aqui ela está confirmando o topo, né? Fazendo um pouquinho de correção, mas tranquila na tendência de alta. O stop principal, para quem não saiu ontem, deixar abaixo desses 35,89 e se ela formar um fundo aqui mais ou menos aqui, pouquinho acima desses 35,89, dá para a gente pensar novamente numa reentrada no papel, acreditando aí na retomada da tendência de alta, que por sinal segue bastante firme. Vamos lá, continuando, Ismael já foi, TOTUS agora, João Souza, pedindo para dar uma olhada na TOTUS, TOTUS 3. TOTUS também fazendo um pregão aqui bastante importante, conseguiu romper aqui os 39,36, ou seja, desfez essa tendência de baixa aqui de curto prazo, né, e já gera uma expectativa de tentar retomar a tendência de alta no médio prazo. No caso, para o médio prazo, compra acima dessa resistência de 39,95, stop para o médio prazo, também abaixo do suporte principal de 36,39, e aí o objetivo vai ser alguma coisa um pouquinho mais para frente, tentar pegar essa movimentação aqui, ou daqui desse último fundo para cá, alguma coisa, quem sabe, lá por volta aí dos R$50. Seria o objetivo mesmo para o médio prazo, não o objetivo para trade. Então, pode dar uma compra para o médio prazo a partir de R$40 aproximadamente, com stop abaixo de 36,39. Vamos lá. Esta foi a TOTUS, BBSE já foi. Arezzo, estou comprado, pode dar uma olhada? A RZZ3. Bom, esse gráfico aqui da Arezzo, ele está bastante complicado. O que a gente percebe em linhas gerais, que a Arezzo, ela está, no curto prazo, congestionada entre R$28 e até aproximadamente aqui quase os R$32. Então, toda essa região aqui, ela não tem uma tendência aqui definida, uma tendência clara. Eu analiso essa faixa toda como uma grande congestão. No dia de hoje, ela está sinalizando um fundo, né? Ou seja, ela pode ganhar um viés positivo e tentar novamente partir aqui para essa resistência aqui da congestão. Mais para frente, se ela romper essa resistência, aí sim aí a gente vai olhar a tendência de alta que ela tem atrás e quem sabe ela retome a tendência de alta. Por enquanto, isso gera apenas um viés positivo, para quem sabe buscar aqui 31,60, 31,86. Comprado, deixaria um stop abaixo da mínima de hoje, né? Porque mais que isso, se ela também perder aqui esse fundo, aí isso daqui vai acabar virando um topo duplo e aí realmente o tombo pode ser grande. Então, deixar um stop abaixo da mínima de hoje.
Vamos lá, continuando. O Paulo aqui, ITSA4. Também deixando aqui uma possibilidade de fundo, em cima da média de 21 e desse suporte 9,32, é um ponto interessante mesmo para fazer fundo, né? No caso, se romper não a máxima de hoje, mas a máxima de ontem, né? Dá para a gente tentar aqui, ou melhor, vamos refinar um pouquinho mais. Deixa eu pegar esse ponto aqui. Aproximadamente a partir de 9,60. Dá para a gente fazer uma tentativa de compra com ela, com ele, desculpe, para o Banco Itaú, né, com a Itaú Hold. Stop estaria abaixo da mínima de hoje, né? E quem sabe pensando alguma coisa por volta aí dos R$10. Então, a partir de 9,60 ela volta a ficar interessante para compra. A IMAN aqui vale 5. Bom, a Vale, ela está numa briga muito boa, né? Quer dizer, boa para quem assiste de fora, porque para quem está dentro aí, realmente isso gera um sufoco muito grande. Onde a gente tem aqui uma tendência de alta de curto prazo, brigando. Deixa eu afastar um pouco o zoom. Brigando aqui com essa linha de tendência de baixa aqui do médio prazo, que ela vem desde esse topo aqui de 36, 39,49 de janeiro de 2013, ou seja, uma linha, quer dizer, de médio prazo não, uma linha de tendência de baixa de longo prazo. Então ela está numa briga fortíssima com a CLTB. Por enquanto, quem está ganhando a briga é a linha de tendência de baixa de longo prazo, né? Está mandando ela para baixo, porém não desfez ainda a tendência de alta. Só desfaz essa tendência de alta, quer dizer, começa a desfazer, pelo menos no curto prazo, se ela perder esse suporte aqui de 27,95. Aí realmente ela já começa a desconfigurar. De qualquer forma, ela já está perdendo no mínimo um pouquinho da força na tendência de alta. Por quê? Porque a gente tinha aqui um movimento bastante forte. Se pegar esses principais fundos aqui, a gente conseguiria traçar uma linha de tendência de alta e ela já perdeu essa LTA. Perda de LTA é o primeiro indício de que uma tendência aí pode estar chegando ao final. Ontem ela sinalizou um fundo, hoje volta a ceder, mandando para baixo, então gera um pouquinho de preocupação. Stop mais curto se tiver comprado, abaixo desse suporte imediato de 28,30, segundo ponto abaixo de 27,95. Mais que isso, eu acho complicado aí para segurar o papel, até porque a gente tem uma pressão vendedora muito grande por conta da CLTB. Vamos ver, por enquanto, aí uma sinalização negativa, mas quem sabe ela reage semana que vem, vamos ver, pode voltar para a briga. Por enquanto, vitória dessa LTB aqui, querendo mandá-la para baixo de novo. Petro, já comentei. Vamos lá, Bradesco já foi. Bom, que maravilha, que achei que eu não ia conseguir atender as questões de vocês, pessoal. Vou chegar agora nas últimas duas perguntas aqui. O Duda está perguntando sobre, quer dizer, falei duas, o pessoal já se animou, já está colocando alguma coisa a mais, mas vamos tentar aqui ver se eu consigo marcar mais, analisar mais alguma coisa. Começando agora com a do Duda Alpargatas, Alpa4. Alpargatas, a gente tem uma operação na venda com ela, está se desenvolvendo bem. Ontem o stop ele já foi para o gain, né, para a zona de lucro pela regra dos 3%. É um call ali da parte lá do trade ao vivo, lá do André Moraes, né? Está se desenvolvendo bem, hoje cedendo mais um pouquinho, e ainda tem toda essa figura de queda aqui por cima, aqui para potencializar a venda. A princípio, essa altura da figura seria a projeção de queda. Eu não me lembro exatamente como que está o objetivo do call, mas está indo bem aqui, no caso, na operação de venda, que foi o que foi startado. Depois a gente tem a Multi3. Multi3 também está com uma expectativa de fundo, né? Região também bastante interessante para formar fundo. De repente, se ela voltar acima dos 55,20, que agora é resistência, deixa eu atualizar aqui a cor dessa linha para azul, que eu gosto de marcar resistência de cor azul. Então, se ela voltar acima dos 55,20, pode gerar uma antecipação na compra, porém, eu ainda refinaria um pouquinho mais esse ponto de entrada. Deixa eu traçar aqui. Isso ficaria mais evidenciado pelo gráfico de intraday, talvez nos 60 minutos,
Então, de repente, alguma coisa por volta dos R$56, onde ela já romperia essa LTB, pode gerar uma entrada na compra, stop estaria abaixo da mínima de hoje, né? Objetivo 1, 58,21, objetivo 2, traçar rapidamente um Fibo aqui, vamos pegar aqui 49,97 até os 58,21, para a gente tentar precisar aí esse alvo melhor. Então, 49,97 e aqui 58,21. Objetivo em 63,30. Então, seria o objetivo final, né? No caso, a operação de trade para ela. Alvo 1, 58,21, alvo 2, 63,30. E se tudo der certo, stop abaixo da mínima de hoje. Se já tiver comprado no ativo eventualmente e aguentou essa correção toda, o stop, por enquanto, deixaria abaixo desse suporte imediato, 59,29, um pouquinho abaixo, talvez 52,29, talvez 52,25, né? Não muito além desse ponto. Por enquanto, aí, prossegue no movimento corretivo, sem comprometer a tendência de alta, a menos que perca esse 49,97, algo, por enquanto, improvável. E gera uma possibilidade de fundo, com esse candle de hoje, pregão bastante volátil, vamos ver se confirma a partir de segunda-feira esse sinal, podendo gerar uma nova entrada na compra. Agora, a BIF3, Minerva, fez um pregão bastante volátil hoje, né? Mas já mostrou que quer brigar com essa resistência de 11,78. Voltou um pouquinho, não passou no teste de hoje, mas de qualquer forma ela segue bem configurada para tentar romper essa resistência e não só retomar a tendência de alta, como também estender essa tendência de alta aos tempos maiores. Em caso de rompimento dessa resistência, a gente poderia pensar alguma coisa aqui em termos de objetivo. Vamos lá aqui. Pegar aqui mais ou menos aqui esse fundo, até esses 11,50, que é onde a gente tem uma quantidade de toques maior. E aí a gente chegaria, em termos de objetivo de alta, 12,70. Então seria a expectativa de alvo, caso ela consiga se desvencilhar mesmo dessa resistência de 11,78. E o stop abaixo da mínima de ontem seria o que eu pensaria aí para o stop nessa operação. Daniel aqui, Random Participações, Rapt 4, não foi ainda, então vamos a ela. Rapt 4. Bom, a Rapt 4, por enquanto, congestionada entre aproximadamente R$6 até R$6,90, né? Hoje ela faz uma tentativa de fundo mais perto desse suporte, mas de qualquer forma, o que predomina aqui para ela é essa figura aqui, esse topo duplo desenhado, podendo mandar ela forte para baixo. Então não me animo, no caso de fora, uma compra com ela por conta desse sinal de fundo. Se tiver comprado, talvez tentar aproveitar esse repique, né, para melhorar um pouquinho a posição. Mas eu, por enquanto, não prefiro ficar de fora dela. E observar bem essa região aqui dos R$6, porque se perder os R$6, aí sim aí ela pode dar uma bela operação de venda. Então, por enquanto, se for algum de olho para ela de fora, eu ficaria mais de olho nesse suporte de R$6 para tentar uma possível operação de venda para baixo. Para cima, apenas aí, se tiver comprado, aí, como eu falei, aí tentar aproveitar um pouquinho desse repique para tentar melhorar a saída. Random, agora o Amaro perguntando sobre a Croton. Croton, não me lembro se eu já olhei ou não. Bom, não me lembro exatamente, mas de qualquer forma, Croton sinaliza fundo hoje e na sequência tem o topo histórico aqui em 63,38. Para compra, eu esperaria romper os 63,38, fazendo um novo topo histórico e retomando a tendência de alta principal. O stop ficaria comprado ou não abaixo aqui dos 59,55. Então, por enquanto aqui, esperaria romper aqui os 63,38. Os últimos movimentos para trás aqui foram movimentos curtos, né? Ou seja, seria uma operação, gera uma expectativa de uma compra, eventualmente para o médio prazo. A gente pode até ter um alvo mais interessante, mas se ela repetir todo esse movimento bem devagar que ela fez aqui anteriormente, realmente é uma possível compra para chegar nesse novo alvo aí, talvez aí daqui uns 2
2 meses aí pela frente, né? Então, seria um ativo mais para carregar para o médio prazo. Então, eu prefiro, por enquanto, marcar o ponto de compra que não traçar um pré-objetivo para ela. Entrada acima de 63,38, stop abaixo de 59,55. E agora, para fechar, o Victor está perguntando aqui sobre o índice futuro. Bom, aliás, o índice futuro eu ainda não analisei hoje, né? Então, com certeza, ele deve estar com um monte de suportes ali, resistências, tudo furados aqui, porque estava baseado no pregão de ontem. Mas o que a gente percebe pelo índice futuro aqui? É até interessante aqui pegar o lado direito aqui, indicadores, com o lado esquerdo, gráfico de preços. O que eu vejo aqui pelos indicadores? Chamando venda, que MACD cruzado na venda, momento apostando para baixo, DMI ADX cruzado aqui na venda, quer dizer, eu vejo aqui, se eu fosse olhar só o lado direito, o que eu ia falar aqui para apostar na venda, mas de qualquer forma, graficamente, está deixando aqui uma sinalização de fundo, não perdeu a tendência de alta aqui no gráfico diário, então sugere aqui, pelo menos aí no início da semana, aqui começar a subir um pouquinho. Indo agora, passando aqui o filtro para o intraday, deixa eu apagar aqui alguns pontos aqui que não tem mais validade. Aliás, esse daqui foi o estudo que eu fiz no dia de ontem, né? Uma possível venda a partir desse ponto aqui. Bom, aos trancos e barrancos ele acabou cumprindo aqui o objetivo de baixa, mas com certeza aqui, não sei se deu para salvar o stop, né? Porque realmente foi um pregão extremamente volátil. Mas em termos de objetivos, esse daqui foi o estudo que eu tracei baseado no fechamento de ontem. Eu estou verificando aqui por essas setinhas que ele cumpriu o objetivo de baixa que no estudo que eu preparei aí no dia de ontem. Agora, para segunda-feira, eu vou ter que rever tudo de novo. Por enquanto, o que eu percebo aqui, deixa eu marcar aqui essa mínima, 55,350. Vamos lá, 55,350 seria aqui esse suporte. E aqui, ainda uma resistência boa aqui na faixa dos 56,175 aproximadamente. Bom, entre 55,350 até essa resistência, a gente tem aqui, está tudo indefinido, está dentro de uma grande congestão. Então, uma possível compra aqui para o índice futuro vai se dar aqui mais ou menos aqui na região dos 56.200. Uma aposta inicial que eu faria aí para essa possível compra, né, um alvo curto, alguma coisa aqui, 56.600, 56.800, alguma coisa aqui nessa região seria o que eu pensaria por conta dessa média de 200 no gráfico de 15 minutos. Então, eu pensaria em termos de alvo nessa região, compra por volta de 56.200 e talvez um stop aqui, alguma coisa aí entre 55.950. Assim, preliminarmente, seria o que eu pensaria para o índice futuro a partir de segunda-feira. De qualquer forma, entre esses 55.350 e essa região aqui, 56.200 pontos, aproximadamente, com 56.175, a gente não tem consistência no movimento, então qualquer coisa pode acontecer. Então, monitorar aqui esses extremos, acima de 56.200 compra, abaixo de 55.350 venda. Seria num primeiro momento que eu pensaria aí para o futuro. Bom, pessoal, mais uma vez tivemos alguns problemas aí na parte inicial do chat, né? Realmente aqui a conexão ela estava ruim, aí ontem o Roberto teve bastante problemas ali com o chat que ele fez, né? Eu tive que reduzir aqui a qualidade para o mínimo dos mínimos, né? Não foi um problema de internet aqui, porque eu testei a conexão aqui e ela estava respondendo bem tanto para o download quanto para o upload. Então acredito que foi algum problema pontual no live stream ou eventualmente talvez na conexão via site da Rico, porque algumas pessoas comentaram que pelo live stream estava fluindo bem e pelo Rico ao vivo estava com algum problema. Não vou saber precisar. Então, tive que reduzir bastante a qualidade desse chat de hoje. Eu sei que a imagem ficou ruim, o gráfico também ficou ruim, não está com a qualidade aí que vocês estão acostumados, né? Mas, de qualquer forma, o mais importante que eu vejo aí são as expectativas aí que a gente tem daqui para frente, para a gente procurar direcionar melhor as nossas operações. Daqui a pouco eu vou fazer o upload desse vídeo, vou mandar novamente lá para o YouTube, vou
colocar essa informação via Twitter, né? Meu Twitter é @lima_Evandro, e o meu canal no YouTube, Evandro Espaço Lima. Tem alguns Evandro Lima lá também, mas não tem muitos, né? Vocês vão me localizar com facilidade. Daqui a pouco ele vai estar disponível aí para quem quiser rever lá no YouTube, né? Principalmente a parte inicial ali, onde eu falei um pouquinho do mercado americano, do Dow Jones, e mostrei alguns poréns aí com o nosso índice Bovespa. Eu acho bastante importante aí para que vocês se reflitam também, né? E procurem alinhar melhor as operações. Estendi mais uma vez um pouco além do horário, né? Mas pelo menos consegui chegar no final, atendi as demandas de vocês. Vamos para o happy hour agora. Bom fim de semana aí a todos, pessoal. Semana que vem a gente está aí de novo aí, batalhando aí para conseguir aí boas operações aí. Vamos tentar acertar a mão aí e mandar aí a nossa carteira direcional, da parte do André também, procurar acertar bem a mão aí para que a gente consiga bons resultados. Valeu, pessoal. Até a próxima.